Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e essa é mais uma edição do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você nos acompanhar também nas outras redes sociais. A gente tem produzido alguns conteúdos no Instagram, no Telegram e no YouTube mais recentemente. Inclusive, essa edição a gente está captando aqui em áudio e vídeo. Bom, esse episódio é mais uma edição da nossa série especial Buy Side e Sell Side, que a gente tenta combinar as visões de alguns gestores convidados com o nosso time de análise, tanto pesquisa econômica quanto equity research. Hoje a gente puxa a conversa mais para o lado macroeconômico. A gente vai tentar entender como as políticas monetárias no Brasil e nos Estados Unidos têm impactado os investimentos e as diversas classes de ativos por aqui. Então, para colaborar com esse bate-papo, a gente conta com dois convidados bem especiais aqui. Hoje a gente tem o Eduardo Câmara Lopes, o X, que é CIO da Itaú Asset, e o Mário Mesquita, que é economista-chefe e head do research do Itaú Unibanco. Mário, X, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Um prazer estar aqui com você e o X. Obrigado, Marcelo, pelo convite aqui de participar desse bate-papo com essa pessoa ilustre que é o Mário. Show de bola, vamos lá, acho que vai ser bem legal, pelo que a gente já conversou aqui antes de dar o play nas gravações. Bom, Mário, eu acho que a primeira pergunta é legal a gente recapitular um pouco do rally que a gente viu nos mercados recentemente, por conta de uma subida mais branda dos juros lá nos Estados Unidos, né? Acho que existia uma perspectiva de uma subida mais acentuada que não aconteceu, tanto a gente vê isso na taxa quanto nas falas do Fed. Então eu queria te perguntar, a avaliação da nossa área macro está em linha com esses movimentos do Banco Central americano e com o consenso de mercado? E como que os dados de inflação que foram divulgados ontem por lá podem afetar essa tendência de juros por lá e, consequentemente, os mercados? Obrigado, Marcelo. A gente acha que as últimas notícias sobre inflação, queda de preços de commodities, queda, por exemplo, do custo de frete, o índice dos Estados Unidos que foi divulgado ontem, são notícias boas, mas não são ainda notícias conclusivas, tá? A gente vê uma economia americana que ainda está com o mercado de trabalho muito aquecido, com uma dinâmica de salários complicada, com expectativas de inflação que já foram melhor ancoradas do que estão agora. Então, a gente vê o Banco Central americano ainda num processo de aperto. O que a gente acha que aconteceu com a última safra de dados é que, assim, em relação ao curtíssimo prazo, essa safra trouxe de volta para o debate a chance do Fed fazer uma alta de 0,5%, e não necessariamente fazer uma alta de 0,75%. Mas a alternativa entre esses dois, altas dessas duas magnitudes, não vemos espaço para ele parar tão cedo e tampouco vemos espaço para ele parar e logo seguir cortando a taxa, que parece ser o consenso do mercado, ou pelo menos o apressamento do mercado, tá? Então, a gente acha que o Fed leva a taxa de política monetária em torno de 4%, né, no final do ano. A última alta deve acontecer no início do ano que vem, e depois a taxa fica parada por vários meses, tá? Então, a gente não compartilha dessa visão mais otimista em relação à economia americana, a possibilidade de você ter uma desinflação indolor da economia americana, tá? Se eu puder completar um pouco, eu acho assim, Marcelo, esse filme está longe de ter acabado, né? Exato. E ele não é os mercados não são... não precificam as coisas de maneira linear, né? Então, vamos lembrar, o Fed no começo do ano, o mercado achava que não ia fazer nada, depois achava que ia fazer pouco, e agora já fez bastante. Duas altas de 75 basis points a gente não tinha há muito tempo, né? Então, assim, quando a gente olha para os mercados hoje, né, e a gente olha para o Fed, que fala que vai subir juros para 3,5%, a inflação a inflação que tem que cair de 9% para 2%, com o desemprego saindo de 3,5% para 4%, 4,1%, não parece um negócio crível. Então, a gente lá na Asset, a gente acha que tem mais dor pela frente, né? O mercado realmente teve um rally, cerca de uns 10, talvez um pouco mais, por cento lá no S&P, mas assim, na história da bolha também a gente teve rallies furiosos, né? Eu acho que o mercado é um bicho vivo que ele vai se adaptando com as novas informações,
mas acho que a gente está longe de poder comemorar alguma coisa aqui. Só adicionando nesse ponto, na década de 70 do século passado, que foi quando os Estados Unidos né, viveu a pior experiência inflacionária, né, na história deles, também não foi o processo linear de alta da inflação. Você teve períodos que a inflação subiu, depois acomodou, e nesses momentos o Fed, naquela época, titubeou. Ele interrompeu o processo de ajuste de forma prematura, o que acabou levando o Banco Central a aplicar, na gestão do Paul Volcker, aquela política monetária super restritiva que finalmente conseguiu controlar a inflação. Então, esse tipo de movimento recente é bom, talvez ele abra espaço no futuro, de fato, para o Fed parar, mas seria um erro, na nossa visão, ele parar de forma prematura. Tá? Aliás, as autoridades do Banco Central americano corretamente pontuaram, depois da divulgação do índice de inflação, que é uma boa notícia, mas é uma boa notícia. Precisa pelo menos 2 pontos para traçar uma tendência. Né? Então, eles querem ter mais evidências, os próximos dados vão ser super importantes para confirmar ou não que a inflação estaria se acomodando. Tá? De qualquer forma, eles têm mais trabalho a fazer. Não, legal. Acho que só para entender melhor esse rally, puxando mais para equities, o que andou mais quando a gente olha a bolsa lá fora e bolsa aqui, em termos de setores, e o que pode ser mais resiliente para os próximos meses e que vai manter um pace aí interessante, a despeito de a gente ter ainda um rally ou não? Tá, então vamos separar a bolsa lá fora com a bolsa aqui, né? Obviamente tem uma correlação entre os dois mercados, mas cada um tem um pouco a sua história, né? Então acho que a história importante lá nos Estados Unidos, quando a gente olha para o S&P, é que a gente teve aquela primeira onda de correção, onde a gente teve uma correção de múltiplos, né? Então o múltiplo do S&P saiu de cerca de, sei lá, 20, 21 para alguma coisa perto de 15 em algum momento. Quando eu falo múltiplo, eu estou falando preço sobre lucro, né? E aí a bolsa corrigiu alguma coisa como 25% no pior momento. No entanto, quando a gente olha a projeção de expectativa de lucro das empresas para 2023, a gente estava até 3 semanas atrás lá em cima, assim, a expectativa de lucro do S&P, medida em pontos do S&P, estava alguma coisa como com 249 pontos e meio, que era assim o high ali das expectativas da série, se você pegasse, sei lá, os últimos 2 anos. Então, assim, a gente teve uma correção da expectativa do mercado, mas a gente não via os analistas esperando uma correção do lucro das empresas. Então, basicamente é o seguinte, quem estava fazendo o trabalho bottom-up, ele não estava vendo uma recessão, né? Já que os lucros das empresas iam ficar lá em cima. E a gente, olhando historicamente, a gente analisa história, as últimas décadas, a gente vê que todo o movimento é a mesma coisa. Primeiro você tem uma correção de múltiplo, depois os analistas começam a adaptar, começam a perceber que a recessão vai chegar mesmo e começa a corrigir os lucros, e aí você tem uma segunda pernada de correção nos mercados, né? A gente não acha que aqui vai ser muito diferente. A gente começou a ver uma pequena correção nos lucros aí lá no S&P, alguma coisa como 2%, já caiu 249,5 para 244 e alguma coisa, consenso da Bloomberg. Então, acho que assim, a grande pergunta que a gente se faz, que o mercado se faz, é se a gente vai ter ou não vai ter uma recessão nos Estados Unidos, né? Foi o que eu falei, assim, para trazer a inflação de 9 para 2, não vai ser levando o desemprego de 3,5 para 4. Na verdade, se você olhar historicamente, o desemprego nunca subiu 0,5% e ficou. Na verdade, se ele sobe 0,5%, ele sobe mais de 2 nos Estados Unidos, né? Então, a gente está bastante atento e bastante preocupado ali com o mercado lá fora e a gente acha que tem uma probabilidade razoável de você ter uma outra pernada de correção. E obviamente a gente posiciona os portfólios com isso na cabeça. A segunda coisa que comunica, mas é um pouco diferente, é o Brasil, né? Quando você olha a Bolsa Brasil, eu acho que o que domina aqui são os fluxos, né? Eh, eh, a gente viu a taxa de juros subindo de 2% para 14%, e com isso a gente viu uma mudança de fluxo nos mercados, saindo de mercados de ativos de risco, né? Então a gente viu fluxo saindo de renda variável, fluxo saindo de multimercados, indo para ativos percebidos como não risco, principalmente renda fixa e crédito. E a palavra percebido aí é importante, a gente fala sobre isso mais
para frente quando a gente falar de crédito, né? Então, assim, o Brasil, a Bolsa do Brasil, ela está sofrendo um pouco com com esse fluxo, essa secada de fluxo pró-risco no Brasil. O investidor estrangeiro, ele olha para o Brasil de duas maneiras. O cara que está olhando o curto prazo, o Brasil está barato, em qualquer métrica que você queira fazer, principalmente as empresas ligadas a commodities e as empresas ligadas ao governo, né? Porque você tem uma incerteza política aqui na frente, que é a eleição. E eu acho que tem agora um wait and see até a gente passar essa eleição e fazer o processo eleitoral de maneira tranquila, né? Agora, se você olhar um horizonte um pouco mais longo, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado, tá? Não só está barato, mas ele também é uma alternativa de investimento dentro de mercados emergentes que se tornou meio rara, né? Então a gente tem ativos reais para oferecer, a gente tem commodities para oferecer, a gente geopoliticamente, a gente tem acho que não é intencional, mas a gente é meio ambíguo, né? A gente não é muito amigo de ninguém, nem muito inimigo de ninguém. Então acho que isso ajuda. A gente tem um sistema legal que é amigável para capital estrangeiro, né? E quando a gente se compara com os nossos peers, né? Então, assim, Rússia, Turquia, a gente acaba se destacando. Então, acho que ele está muito bem posicionado para receber fluxos estratégicos, seja para a Bolsa propriamente dita, para as ações listadas, ou para ativos em geral mais estratégicos. Então, acho que a gente está. Olhando um horizonte mais longo, a gente está com uma grande oportunidade aqui para o Brasil. Bem legal. A gente X comentou sobre essa migração aí para a renda fixa e vou usar esse gancho para trazer a conversa para juros política monetária aqui no Brasil, Mário. A gente parece estar se aproximando do fim do ciclo de alta de juros, mas fica a dúvida de como a gente projeta essa Selic quando a gente amplia o horizonte mais para médio e longo prazo, né? A gente vai conviver com essa taxa de 2 dígitos por muito tempo, a gente vai conviver com ela só que num patamar um pouco mais baixo, a gente tem perspectiva de ter aqueles juros de 1 dígito num futuro mais próximo. Como é que você projeta isso? Olha, bom, primeiro a gente espera que a Selic, de fato, termine o ciclo em 13,75% ao ano. Essa é a nossa leitura da comunicação do Banco Central. A gente entende que o Banco Central está preocupado corretamente em não fazer um aperto excessivo, que cause um dano mais intenso à atividade econômica. Ele já fez muita coisa, a política monetária demora para atuar, ela só entrou em território contracionista mesmo na virada do ano, então tem muito, muito efeito ainda para aparecer, né? E outra coisa que o nosso Banco Central tem indicado nas suas comunicações é uma preocupação legítima com o que os outros bancos centrais estão fazendo, né? Como o X mencionou, o Fed está subindo juro, vai subir mais, a gente já comentou isso aqui, não é o único que está fazendo isso. Na verdade, entre os principais países, o único que está... Tem dois que estão relaxando a política monetária. A Rússia, porque subiu muito agressivamente no início da guerra, outra situação completamente, e a China. Os outros bancos centrais, sejam de mercados emergentes ou de economias maduras, estão apertando a política monetária ao mesmo tempo. É sincronizado, mas não é coordenado. Tem um risco grande que, em seu conjunto, eles façam um overkill de aperto, um excesso de aperto. Acho que o nosso Banco Central está monitorando esse risco e isso deve levar o Copom a deixar a taxa parada na sua próxima reunião. Tá? Agora, olhando adiante, a gente vê, sim, perspectiva para cortes na Selic, a gente vê a Selic caindo para 11%, portanto, continuando em 2 dígitos, né, no final do ano que vem. Agora, o timing e o tamanho dos cortes de juros, e até o fato se a gente vai ter cortes ou altas, vai depender de como será encaminhado o tema fiscal aqui no Brasil, né? A política monetária brasileira se rege pelo regime de metas para a inflação, o Copom calibra a taxa de juros mirando uma projeção de inflação vários trimestres à frente, de forma a fazer essa projeção convergir para a meta. Esse é um arcabouço bem conhecido, bem estabelecido. A gente não consegue dizer o mesmo sobre a política fiscal.
a gente tinha regra para superávit primário, depois adotamos o teto, agora existem várias discussões sobre adaptações ao teto, né? Há uma dúvida no mercado, há uma incerteza sobre o regime fiscal brasileiro. Os números fiscais de curto prazo até têm surpreendido favoravelmente. As receitas estão crescendo muito, a inflação até ajuda um pouco desse lado, as empresas públicas estão com lucros altos, transferem dividendos para o governo. O problema do Brasil fiscal não é de curto prazo, é um problema de clareza sobre instituições e estratégias de médio prazo. Se a gente não tiver essa clareza nos próximos meses, daqui para a virada do ano, início do ano que vem, é possível que os prêmios de risco voltem a aumentar, o real volte a sofrer uma depreciação e as pressões inflacionárias, consequentemente, voltem a se intensificar. E, nesse caso, pode nem ter espaço para corte de juros. Tá? Então, a gente, por hora, vê, sim, queda dos juros no final do ano que vem, a partir de agosto do ano que vem, totalmente condicionada a um bom encaminhamento do tema fiscal. Perfeito. X, acho que... Desculpa, posso só fazer um complemento aqui? Claro, Que claro. a gente teve ontem, eu e o Mário. É que quando o Banco Central para, o mercado tipicamente projeta uma parada por muito, muito tempo, né? E aí eu dei uma olhada, fiz um estudozinho rápido aqui hoje de manhã. O Banco Central brasileiro é um Banco Central hiperativo, né? A gente foi de 14 para 12 para 14, assim, fizemos um round trip, né? E a gente fez nesse século 15 paradas de política monetária, né? Na média, essas paradas tiveram 6 meses parada, né? Sendo que das últimas 3, 2 foram longas, uma de 15 outra de 16 meses, o William e o Roberto, né? Quando ele estava caindo. Teve uma de 1 mês, que foi o cavalo de pau do Tombini, né? E a última agora foram 6 meses. Então, só para ter isso em mente, né? Quando acaba o ciclo, a gente fala, vai ficar parado por muito tempo e, de repente, eu acho que é um pouco de função da volatilidade da própria economia, né, Mário? O que você acha? Eu acho que é um pouco isso, sim. É uma economia emergente, uma economia mais volátil, né? E, historicamente, o mercado tem se surpreendido que os períodos de parada são relativamente curtos, né? Agora, dessa vez, a gente espera queda, o mercado tem queda, mas pode ser que ele tenha que subir. Se a situação fiscal não for bem encaminhada e a gente tiver pressão cambial. Então, é um cenário de uma parada, mas com grande incerteza sobre qual vai ser a natureza do próximo passo. Tá? Que, ouvindo essa rápida discussão de vocês, talvez uma conclusão que eu chegue é que, por mais que caia um pouco ou se estabilize, fato é que a renda fixa deve continuar atrativa quando a gente pensa em fluxos, nesse patamar de 2 dígitos. Então isso puxa para um tema que a gente já falou aqui, X, que eu queria aprofundar com você, que é as estratégias, as posições que vocês estão montando em renda fixa, em crédito, né? A gente tem uma movimentação de juros, tem uma perspectiva de ter ele nessa casa de 2 dígitos por algum tempo, e a gente sabe que a renda fixa não é tão fixa assim, você falou de percepção de menor risco, então eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Tá, só dividir entre renda fixa e crédito, tá? Que são mais ligeiramente diferentes na superfície, mas talvez bastante diferentes assim por dentro. Na parte de renda fixa, sem dúvida, né? Acho que os juros nesse patamar, apesar de a curva lá na frente já precificar um pouco de corte, é bastante interessante. Eu acho que tanto a parte nominal quanto a parte de juros real, por motivos diferentes. Obviamente, quando você olha juros real, você tem uma inflação implícita bastante elevada, mas acho que tem um motivo para isso, né? E a gente acha que tem oportunidade, a gente está aumentando a exposição, sem dúvida, para renda fixa e com duration um pouco mais longa. A parte de crédito é um pouco diferente. Porque é o seguinte, eu brinco que a vida do crédito é igual à vida do peru, né? O peru, se você olhar o gráfico do peru, assim, botar o peso dele no tempo, é uma delícia, né? Ele come um pouco de milho e engorda um pouco, come um pouco de milho e engorda um pouco, e você olha para a vida do peru e fala, nossa, é uma delícia ser peru, não tem risco nenhum, né? Só que tem um negócio chamado Thanksgiving que o peru não sabe, que aí ele tem um evento discreto e ele vai para a mesa, né?
E crédito é um pouco isso, né? Principalmente no Brasil, onde a marcação a mercado, acho que tem uma demanda muito forte por ativos de crédito. Então, você acaba não percebendo volatilidade nos ativos e você acha que não tem risco nos ativos, né? E o que a gente está vendo aqui no Brasil nos últimos 12 meses, mais ou menos, é que conforme os juros vai subindo, você vai tendo o fluxo saindo de ativos de risco, indo para ativos percebido como pouco risco, principalmente renda fixa e crédito, né? Então a gente está com muito dinheiro indo para crédito, de tal maneira que a gente vê todos os ativos no Brasil ganhando prêmio de risco e o crédito com o risco o prêmio de risco comprimindo, os spreads comprimindo, né? Então, às vezes, a gente vê no nosso comitê de risco de uso assim, que a gente fala, pô, mas está apertado, esse negócio aqui, os covenants podiam ser melhor e tal. E o mercado realmente está abundante de capital. Outro dia eu vi um banqueiro se gabando, não, esse trimestre, no terceiro trimestre, a gente vai fazer 53 dias, vai ser o recorde da nossa história. De fato, legal pro investment bank, mas eu fico só pensando, falo, putz, o dia que esse negócio precisar de uma saída, a porta vai ser pequena, né? A gente viu em 2020, o Banco Central teve que levantar a mão falando que ia ajudar o mercado, porque realmente não ia ter liquidez para a saída, dado o movimento que a gente viu nos mercados. Então, assim, eu acho que a renda fixa é interessante, eu acho que o crédito é interessante, tem coisa interessante, mas eu, particularmente, estou muito preocupado, assim, com 3 voltas para frente, tá? Esse excesso de capital hoje em crédito que eventualmente pode voltar. O mercado de capital está bastante ativo, né? O próprio Itaú, a gente está bastante ativo na emissão de crédito junto aos nossos clientes. Então, assim, acho que é um ponto para ficar assim na cabeça, sabe assim, um ponto de atenção aqui, né? Legal, acho que voltando um pouco para a parte macro aqui, Mário, queria falar sobre atividade, Uhum. sobre projeção de PIB. Muita gente começa a ajustar para cima algumas projeções de crescimento. E a dúvida que fica, considerando esse ambiente de inflação alta que a gente viveu, é como a gente conseguiria acelerar crescimento, mas evitando aí desencadear inflação novamente, agora que a gente parece estar estabilizando isso. Esse ano a gente deve ter um crescimento entre 2% e 2,5% do PIB, um crescimento razoável, tá? Bem melhor do que a gente esperava alguns meses atrás. A gente teve algumas surpresas positivas no meio do caminho. Agora, a gente tem que desinflacionar a economia, né? E desinflacionar a economia de forma sustentável não vai ser resultado das mudanças tributárias que a gente acabou de ver. Isso ajuda, mas não resolve. O que resolve é a política monetária. E a política monetária atua na inflação, primeiro atuando na atividade. Então, assim, você tomar políticas agora, né, decisões de política econômica para acelerar mais a atividade econômica, vai contra a política desinflacionária, né? Então, assim, eu vejo, às vezes, propostas para reduzir o desemprego, né? Priorizando a redução do desemprego. A questão do emprego precário, da qualidade do emprego é super importante, uma questão micro fundamental. Agora, a taxa de desemprego ela não está num patamar historicamente alto, ela está abaixo da média histórica, abaixo da taxa que os economistas, em geral, consideram como neutra. Então, se você vai reduzir ainda mais o desemprego, existe o risco dos salários começarem a acelerar ainda mais, o que pode realimentar pressões inflacionárias, né? Então, a política monetária não tem mágica, né? Você aperta o juro, a atividade acaba se acomodando e isso abre espaço para desinflação em qualquer lugar do mundo, né? O Brasil não é diferente disso. Então, se você adotar políticas agressivas de estímulo a essa altura, você vai acabar forçando que o Banco Central pise no freio com mais força, né? Então, aí você vai ter aquela situação que a gente já teve no passado, né, de que parte da política econômica pisa no acelerador, o Banco Central pisa no freio, tá? É possível que a gente volte para esse cenário, tá? Não seria ideal, mas é possível, tá? Legal. E se a gente projetar um cenário de mais crescimento, como a gente tem aqui na casa X, e a gente olhar para a bolsa, como é que a gente
consegue balancear isso de repente, equilibrar melhor a balança quando a gente olha para nomes de valor e nomes de crescimento? Acho que nos últimos tempos, muita gente acabou se posicionando em nomes mais resilientes, quando a gente olha para a bolsa, ligados a commodities, nomes de valor, mas pensando num aquecimento de atividade, alguns nomes mais domésticos, mais ligados a crescimento, podem andar mais. Como é que você vê um pouco esse equilíbrio? Bom, tem algumas coisas aqui, né? Essa aqui é aquela coisa que a gente falou, que você puxa o Puxa o pelo, pelo, pode vir vem um o urso. Mas eu acho assim, ó, eu acho que um dos temas mais importantes, assim, do ponto de vista macro, que está acontecendo esse ano, é um pouco dos grandes gestores de reservas, por exemplo, é sobre alocação de capital, né? Então, imagina que você é o gestor, o CIO do Safe, lá, que cuida das reservas da China, né? O cara acabou de ver o que aconteceu com a Rússia, que porque não estava com interesse alinhado com o Ocidente e acabou invadindo a Ucrânia, perdeu metade das reservas, né? Então, assim, eu sou lá, estou sentado em 3 trilhões de dólares, dos quais 2 eu estou investindo em Treasury, ou Mortgage Backed Securities. Falo, putz, cara, acho que eu vou ter que repensar como é que eu construo meu portfólio aqui. E ao fazer isso, a gente quebrou muito a cabeça, e eu acho que ninguém tem a resposta correta disso ainda, mas eu acho que, assim, no futuro a gente vai favorecer a construção de portfólio, esses caras, esses grandes. Então, sei lá, tô falando de China, mas pode falar Arábia Saudita, caras que eventualmente podem ter alguma coisa que não seja necessariamente 100% alinhado com o Ocidente. O cara vai querer, eu acho que a alocação de capital vai favorecer mais ativos reais, né? Mais commodities, e eu acho que o Brasil tá, como eu falei, está bem posicionado para isso. Jurisdições mais ou menos neutras, assim, acho que o Brasil também está mais ou menos alinhado com isso. Então, e aí eu acho que tem outra coisa que a gente estava discutindo ontem com o Mário, que é a parte de commodities também, que eu particularmente acho que a gente vai continuar com uma demanda por commodities um pouco mais estrutural, apesar de que não linear, né? É, então, assim, eu acho que o setor de commodities no Brasil está muito descontado justamente por uma falta de confiança do que vai ser o preço do commodities no futuro, e alguns setores até como a Petrobras por causa de querer entender como é que vai ser essa eleição, né, e os impactos eventuais para as empresas. Então, acho que ali você tem uma oportunidade clara, alocação de longo prazo, onde você vai ter parceiros globais aí querendo investir, né. A gente é suspeito para falar, mas a gente acha que banco está barato, né? Muito barato. Né? Mas eu acho que assim, a bolsa como um todo tem bastante oportunidade, né? Eu acho que o maior desafio que o Brasil tem de maneira, tirando os setores específicos, mas de maneira mais ampla, é a gente realmente conseguir engrenar um crescimento sustentado e mais prolongado que eh, se mostrou bastante desafiador na última década, pelo menos, né? Legal. E para a gente tentar concluir essa parte macro, Mário, a gente falou de PIB, falamos de Selic, mas acho que vale dividir aí um resumo das nossas projeções, pensando no fim desse ano e no fim de 2023, quando a gente olha também para dólar, Uhum. mesmo inflação. Certo. A gente espera que a taxa de câmbio termine esse ano em 5,25, ano que vem em 5,50. Por quê? Porque o Fed vai continuar subindo juros e aqui a gente tende a parar, né? A inflação, a gente vê 7% esse ano, entre 5% e 5,5% no ano que vem, né? Uma desinflação relevante, tá? PIB 2,2% esse ano, 0,2% no ano que vem, consequência do aperto de políticas monetárias e de uma performance menos exuberante de preços de commodities, dado a desaceleração global, que também vai ajudar a desacelerar a economia brasileira, tá? Então, essas são as principais projeções que a gente tem. Perfeito. E X, para fechar, uma pergunta aqui mais conceitual, com base num artigo seu que eu vi, acho que em abril, no Valor Econômico, muito legal, que até a gente vai deixar o link aqui para quem quiser acessar depois. Nele você comentava como as grandes fortunas foram construídas com estratégias beta, e que as estratégias alfa entram mais como
um complemento interessante para fazer descorrelação e, eventualmente, proteção em momentos turbulentos. Na gestão profissional é mais fácil colocar tudo isso em prática, né, fazer os exercícios ali, olhando as classes de ativos, mas como você recomenda que o investidor pessoa física consiga fazer esse exercício de diversificação, talvez de uma maneira mais próxima com a que os profissionais fazem, e como é que ele faz para entender essas diferenças? Bom, isso aqui, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado. Foi você o cara que leu o artigo, né? Mas o artigo foi um artigo legal. Se eu não me engano, acho que existiam 277 bilionários no final do ano passado. Hoje deve ser menos, né? Dado que a correção das bolsas. E quando você olha de onde vem a fortuna, assim, é o cara que são indivíduos ou famílias que têm empresas, né? Então, carregam um ativo por longo prazo, e esse ativo, no final das contas, é um beta, né? Então, aqui temos algumas famílias que carregam um ativo chamado YouTube, né? E acho que geraram uma riqueza razoável ao longo de algumas décadas e gerações. E assim as grandes riquezas são feitas na história com o compounding, e você segurar, não é uma coisa linear, e você vai segurando aquele investimento e se apropriando da receita, da renda que aquele ativo gera para você. No final das contas, é isso que você quer. Quando você faz um investimento, você quer a renda de um ativo, né? E aí você pode pensar em qualquer tipo de ativo. No entanto, quando a gente olha para o curto, isso aí quando você tem investimento de longo prazo. Quando você olha para o curto prazo, é um jogo um pouco diferente. E aí vira aquela história de alfa contra beta, né? E aí eu não sou economista, então eu tenho direito poético de falar besteira aqui, tá, Mário? Você me corrige, tá? Mas com alguma frequência, isso foi uma coisa que aconteceu, que eu li umas 3, 4 vezes, sei lá, nos últimos 2, 3 anos, alguém citando o capítulo 12, tá, da teoria geral do emprego, Juro da moeda. Juros da moeda, né? Keynes. Que ele fala sobre formação de expectativa de longo prazo, né? E ele, e aí eu acabei lendo, sei lá, uma semana atrás eu acabei lendo esse negócio, porque eu li, assim, era o Warren Buffett falando que se você não entendeu esse capítulo, você não entende nada de investimento. Era o Jack Bogle, que foi o cara que inventou fundos passivos, falando que esse capítulo foi o negócio que deu clique para ele de fazer fundos passivos, que eventualmente virou ETFs. Acho que o Howard Marks falou que isso daí foi uma das coisas mais importantes. Eu falei, pô, não deve ser muito ruim, né? Eu vou ler esse negócio. E aí, por acaso, eu li, acho que, sei lá, 1 ou 2 semanas atrás, e ele fala alguma coisa mais ou menos assim, que quando você pensa em investimento de curto prazo, o que você está querendo fazer, você está querendo entender o que os outros agentes de mercado vão pensar sobre aquele ativo. É como se você pegasse, ele fala isso, né? Um concurso, acho que na Inglaterra tinha esse negócio de jornal, onde eles dão 100 rostos e você tem que escolher os 5 rostos mais bonitos. Só que não os 5 rostos mais bonitos que você acha mais bonitos, mas que você acha que os outros vão achar mais bonitos, né? E mais do que isso, se você fizer a segunda derivada, você não vai escolher os 5 rostos que os outros leitores vão achar mais bonitos. Os 5 rostos que os outros leitores vão achar que os outros leitores vão achar que é mais bonito. E o mercado no curto prazo é isso. Você tem que antecipar o que os outros vão achar, e mais do que isso, antecipar o que os outros agentes vão achar que os outros agentes vão achar sobre o mercado, e tentar ir na frente disso. E isso aí, para movimentos de curto prazo, no horizonte de curto prazo, isso é uma fonte de ganhar dinheiro. Eventualmente leva a distorções, né? Então, eu acho que assim, se você olhar a volatilidade das economias, é um negócio mais ou menos, se eu tivesse um gráfico aqui, a volatilidade das economias é um negócio mais ou menos assim, né? Se você olhar a volatilidade dos resultados das empresas, é um negócio mais ou menos assim. Porque as empresas, elas têm ciclos, elas têm um pouco de alavancagem. Agora, se você olhar a volatilidade dos mercados, é um negócio mais ou menos assim. Né? Para quem está só ouvindo, as amplitudes vão aumentando, né? Porque a empresa tem alavancagem em cima da economia, e o mercado tem alavancagem e expectativa em cima do que está acontecendo com as empresas, né? Então, no curto prazo, você tem distorções muito grandes. Se você está querendo gerar alfa, tudo bem, você pode se aproveitar dessas distorções. Mas se você é um investidor de longo prazo, você tem que aproveitar essas distorções para fazer investimentos de longo prazo e fazer o quê? Justamente se apropriar
de ativos que no longo prazo vão te gerar renda. Esse, no final das contas, é isso que você quer, né? Qual que é o problema, né? O problema é que as pessoas querem ficar rico rápido. Ninguém tem paciência, assim, pouca gente tem paciência de ficar rico devagar, né? Então você pensa assim, Warren Buffett, por que ele é um dos caras mais ricos do mundo, né? Um dos motivos é porque ele tem mais de 90 anos, né? E ele está fazendo compounding há mais de 70, né? Então, acho que esse que é o truque, assim, se você tem essa paciência de se aproveitar das grandes oscilações do mercado e entrar em ativos, né? O Barão de Rothschild falava que compre quando houver sangue nas ruas, mesmo que seja o seu, né? Uhum. Então, quando o mercado está muito distorcido, você realmente entrar e comprar ativos que vão te gerar renda no longo prazo de maneira sustentável. Tem que ter paciência, tem que ter estômago. E mais do que isso, quando você é investidor profissional, você tem que ter mandato. Porque o que acontece, né? Quando o mercado está aqui embaixo, é onde os clientes estão sacando, né? A bolsa estava lá, 98 mil pontos, onde o pessoal está tirando dinheiro. Porque dá uma dor de barriga no negócio, né? Difícil alinhar esse horizonte de longo prazo do gestor profissional com o imediatismo do investidor E PF. quando a bolsa tá lá em cima, putz, o S&P tá 4.800, me dá que esse negócio aqui é do cacete. E, obviamente, a gente viu que quando tem as correções. Então, esse que é o desafio, você ter o mandato correto para fazer o investimento correto. Bom, como é que você consegue ter um investimento de longo prazo e passar por essas volatilidades, né? O que a gente procura fazer lá na Itaú Asset é realmente construir portfólios diversificados, onde você esteja correndo risco, você esteja comprado em ativos, mas você consiga fazer uma diversificação geográfica. Então, a gente tem investimento no Brasil, em outras regiões do mundo, nos Estados Unidos, Europa, China, e classes de ativos, né? Então, você tem renda variável, mas você tem um pouco de crédito, bonds, que fazem um contrabalanceamento quando... Obviamente que anos como hoje, onde você tem medo de inflação, o bond acaba atrapalhando, não acaba ajudando na diversificação. Mas 90% dos casos, o bond ele ajuda na diversificação e te dá uma suavizada na volatilidade e permite que você corra mais risco com menos dor de barriga, assim, com um Sharpe melhor, né? Investir é um negócio complexo, mas até Richard Feynman, né, que é o físico, falava que se elétrons tivessem sentimentos, a física seria uma ciência muito mais difícil, né? Economia não é uma ciência exata, né? Justamente porque envolve muito expectativa, muito sentimento. Então, eu acho que esse estômago para você investir a longo prazo é uma coisa difícil, por isso você tem que ter ajuda de profissionais, na maioria dos casos, mas você tem que ter o seu mandato, seja mandato, se você é um profissional, ter o mandato correto, ou seja, você é um indivíduo investindo, ter um mandato mental, que você está querendo realmente buscar, você está querendo comprar fluxos de caixa, no final das contas. Muito legal, acho que a gente termina esse bate-papo com essas mensagens de longo prazo, diversificação e escolha por bons ativos, né? E paciência. E paciência. Paciência. Disciplina. Muito legal, acho que a gente cobriu uma pauta bem extensa aqui, ficou bem bacana esse episódio. Eu queria de novo agradecer as participações do Mário e do X aqui no Itaú Views. Obrigado, Marcelo. Obrigado, X. Um prazer. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado, Mário, aqui pelo bate-papo.